boa noite. Começamos o Cultura Livre, o seu encontro semanal com o teatro, a arte mato-grossense. E hoje a gente vai falar do espetáculo Nepal, uma obra provocativa, bem-humorada, do grupo de teatro Fúria, aqui de Cuiabá, Mato Grosso. Eles falam desse período, de um cenário de fim do mundo. Dois sobreviventes se encontram nos confins do Nepal, confrontando não apenas a iminência da extinção, mas também os últimos resquícios da sociedade humana. E a gente, para falar desse espetáculo... Nossa, o que você falou aí, Elô? Também não sei. Vamos desvendar tudo isso. Vamos desvendar tudo isso. A gente traz aqui o Péricles Anarcos. Boa noite, Péricles. Seja bem-vindo. O nosso dramaturgo, ator, diretor, pessoa incrível aí. E a Carolina Argenta, que está na atuação, produção. Parabéns, Carol, Obrigada, pelo trabalho, mais um trabalho. Esse ano está bem frutífero para o Teatro Fúria, né? Teve Sim. Exóticos, agora Nepal. E conta aí pra gente, Péricles, começar com você, que é o dramaturgo. Conta pra gente um pouquinho como que é falar desse fim do mundo, como que foi a sua criação a partir desse cenário de fim de mundo. Esse espetáculo ele foi escrito mais ou menos numa época que todo mundo falava que o mundo ia acabar, lá na fronteira de 99 para o ano 2000. A gente começou com esse espetáculo porque todo mundo falava a respeito desse tema e eu creio que era uma grande oportunidade de fazer um teatro existencialista, um espetáculo existencialista. Nunca na minha vida, até a época da pandemia, eu tinha tido um momento tão existencialista em minha vida, né? Ainda que eu não acreditasse no fim do mundo, mas era uma coisa que estava distante? Que se falava bastante nisso, né? Então trata de duas personagens que elas se encontram por acaso ou não, sabendo que elas têm 2 dias de vida e elas têm que traçar umas novas convenções sociais para dar sentido para esses últimos momentos de vida que eles têm. Massa. E Carol, como que foi, né, integrar aí junto com o Péricles na atuação? E conta um pouquinho pra gente também da sua visão sobre o Nepal, sobre esse cenário, né, de fim de mundo e como que a sua personagem entra, né, nesse encontro aí, casual ou não. Então na época que o Teatro Fúria estreou pela primeira vez, né, esse espetáculo, que foi o espetáculo que lançou a trajetória, né, foi o primeiro espetáculo que o Teatro Fúria criou. Eu era consumidora de arte, né? Eu não estava no Teatro Fúria e eu lembro assim que todo mundo falava muito desse espetáculo e os atores, nossa, o Giovanni, o Péricles foram premiados diversas vezes, né? Tanto na dramaturgia quanto na atuação. Então, quando a gente decidiu montar esse espetáculo, eu já falei, nossa, gente, entrar assim nesse lugar que era, né, tão respeitoso assim que o Giovanni ocupava, vai ser um grande desafio, né? E está sendo, mas está sendo bem gostoso, assim. E aí, sobre a temática, bom, em suma, quando a gente optou por fazer essa remontagem, a gente já pensou, não, vamos então trocar os papéis. Falei, eu não faço o papel que o Giovanni fazia, faço o que o Péricles fazia, né? Ou seja, o Bhatanagar, e o Péricles passou a fazer, até como experiência mesmo, assim, para vivenciar, né? Uma outra personagem, e a gente foi nessa onda, né? Aí, essa questão da temática do espetáculo, ela é muito relevante, assim, para o Teatro Fúria, porque praticamente todos os nossos trabalhos, eles abordam essa temática do existencialismo, né? A gente trata as questões humanas não como sendo as mais importantes que existem, né? Como se o homem fosse a espécie mais importante em absoluto. Então, tudo que o homem deseja, tudo que o homem faz, está acima de qualquer outra coisa, né? Então, todos os nossos trabalhos tratam disso. Mas esse espetáculo em particular é muito importante porque ele faz parte da trajetória mesmo, lá do comecinho, então tem um sabor assim um pouquinho mais especial. Aquele friozinho na barriga, né?
E, Péricles, conta um pouquinho pra gente também. A gente está no mundo pós-pandemia, passamos por algumas sensações de fim de mundo mesmo, que o mundo realmente fosse acabar, e você sentiu essa sensação no corpo. Então, o quanto isso muda a dramaturgia de Nepal, ou influenciou alguma coisa ou não? Conta aí pra gente. Não mudou nada da dramaturgia, a dramaturgia é a mesma, mas o que modifica é o estímulo para se montar esse espetáculo de novo. Especialmente na época da pandemia, a gente tinha uma grande vontade de montar esse espetáculo. Não sei se seria assim um espetáculo adequado para isso. Seria uma montagem muito honesta, mas a gente estava passando por um terror. E tem um espetáculo que ele trata disso assim, talvez não seja, né, não fosse talvez um momento adequado, ou talvez até fosse também, né? Porque a gente trata disso, desse tema, sempre a gente Leveza, sempre né, tem algo bem humorado, né, no espetáculo. Irônico, né? Sempre uma ironia. tem uma ironia, assim, ironizando as próprias atitudes humanas mesmo, né? E um espetáculo, enfim, que trata desse tema, então a gente se sente estimulado, né, para remontá-lo, né, por causa dessa época mais tranquila que a gente está vivendo, que nós, os sobreviventes, né, da pandemia, por exemplo. Eu acho que a relação assim com a pandemia, ela traz assim quase que um consolidamento mesmo assim da dramaturgia, no sentido da gente entender que, caraca, até hoje isso é real, assim, né? Desde quando foi escrito, houve esse momento, agora houve de novo, e para o público que vai assistir agora, todas as pessoas vivenciaram o terror, assim, de achar que ia morrer, que o mundo ia acabar, que, né, um terror, assim, quase apocalíptico mesmo durante a pandemia. Então, eu acho que a própria identificação do público vai ser grande, né? Vai, assim, a sensação de falar, caraca, é verdade. Nossa, na época da pandemia eu pensava isso, falava, nossa, o que é importante na minha vida? Sim. Como que, né, eu me relaciono com as outras pessoas? E se eu não tiver as outras pessoas para me relacionar? Então, todo mundo vai se identificar ainda mais, né, com a dramaturgia em si. Sim, porque sentiu, né, passou na pele, né, o isolamento e ficar sozinho, né? Exatamente. Num núcleo ali, né, apenas. E muito legal. E fala pra gente também um pouquinho da dinâmica, né, desses personagens, Péricles. Como que é a interação? Como que você pensou a encenação para o teatro da UFMT, onde vai ser agora? Ele tem diferença de se apresentar no teatro da UFMT? O teatro da UFMT sempre tem uma diferença, né, de apresentar, porque ele é um teatro que dá para você, o que você imagina, você consegue realizar. É um teatro, um palco grande, tem a possibilidade de abrir as cortinas, ele fica enorme, né? Tudo que você imagina você consegue realizar. No que tange a primeira encenação para essa encenação, o texto é o mesmo, e a gente modifica um pouco o modo em que... não o texto, mas o modo como as personagens materializam certos conflitos, né? Nessa personagem, né? Vou dar um spoiler, né, gata? Nessa edição, o poder, para quem já assistiu o espetáculo, o poder do Bhatanagar é materializado numa máquina que a gente inventou, a segunda máquina do Fúria. A primeira são as furiosas máquinas de historiadores, que são máquinas de contar histórias, já falamos a respeito para você no seu programa alguma vez. E essa aqui é a furiosa máquina da chovedora, é uma máquina que serve para chover. Então ela faz consequentemente ela gera uma sonoplastia original e única para o espetáculo e dá as ações físicas. É isso aí, a furiosa máquina chovedora. Esse aqui é os primeiros testes que a gente estava fazendo nela, né? As ações físicas do Bhatanagar, né? Como fazer com que uma personagem ela expresse em cena o seu materialismo. O mundo está acabando. Eles têm que inventar umas novas expectativas sociais, mas o Bhatanagar teimosão, ele não quer botar na cabeça dele que o mundo acabou, não, ele quer deixar, não, cara, eu preciso fazer o que eu sempre fiz na minha vida, porque isso que dá o sentido para a minha vida, né? Tipo aquelas coisas assim que muitas vezes o sistema nos dita algumas regras que a gente se adapta a ela e
tenta se sentir uma pessoa normal, né? Tipo aquela música do Raul Seixas. Eu devia estar feliz e satisfeito. O cara faz tudo certo, mas tá... Mas, sem sentido pra vida, né? É disso que trata a peça. Sim. Muito legal, muito bom, gente. E essa ambientação de Nepal, então, trouxe outras influências, né? Agora mudou um pouco, a gente tem essa máquina da chuva. A ambientação não mudou nada, o que mudou foi o modo de se materializar essa ambientação. Na encenação. Na encenação. Por exemplo, tem um rio, esse rio existe até hoje, tem a figura de um viajante, essa figura do viajante existe até hoje, existe a personagem sedentária, personagem que cria raízes e quer ter um império, também tem essa personagem até hoje, né? Cada grupo montaria esse espetáculo de uma maneira diferente. Por exemplo, Shakespeare, ele é montado há 500 anos e cada montagem tem a sua originalidade única, né? Sim. O Nepal, por exemplo, a gente teve a primeira montagem, né? Agora temos a segunda montagem, né? O Vertigem montaria o Nepal de uma forma totalmente diferente. Ele botaria, por exemplo, um buraco, por exemplo, naquelas ruínas de garimpo lá no Poconé, né? Que são aquelas coisas ermas, colocaria o público tudo ao redor daquilo e montaria o espetáculo lá naquelas ruínas, né? A gente está querendo montar num teatro e se tiver uma outra montagem, né? A gente vai fazer de outra maneira. Existem várias maneiras de já teve, né? Teve um grupo do Nordeste. Teve um grupo. Não, é um grupo do Rio, da Unirio, que ele montou Nepal de uma outra maneira. Eles montaram esse espetáculo, foi em 2007, mais ou menos, né? E montaram de outra maneira. Muito bom. E a gente teve também o Giovanni Araújo, né, que era um dos integrantes, aí, dos atores, que teve com vocês aí durante esse processo. E como que foi recebê-lo aqui em Cuiabá, que ele também não está morando aqui, né, veio a passeio, aproveitou, vocês estavam ensaiando. E como que foi recebê-los e receber essas provocações do Giovanni? Pode responder, gata? Pode. Contestar. Ele estava, por acaso, ele estava aqui, né, e entrou em contato com o Pérez e falou, mano, a gente está ensaiando agora em Nepal e tal. Aí ele foi, assistiu o ensaio, e aí eu sempre tive, assim, um respeito, né, enorme, assim, pela trajetória que eles construíram ao longo desses 10 anos que Nepal ficou em cartaz, né. E o Giovanni sempre foi muito aclamado também pelo público, todo mundo, nossa, o Giovanni, o Péricles. Então eu tinha essa coisa assim, nossa, a gente entrar no lugar do Giovanni. Eram duas entidades, né? Como que eu vou, sabe, pegar esse lugar, assim. Então, quando ele veio, eu falei isso pra ele, falei, como assim, né? Tipo, como que eu vou fazer isso? Eu falei, não, Giovanni, eu vou fazer o Bhatanagar. Ele, nossa, eu não acredito. Porque eu falei, eu não posso pegar o seu papel, porque com certeza vai ter essa coisa de, ser comparado, o que um fazia, o que o outro fazia. E sempre acontece, porque é óbvio, né? Todos os papéis que um ator faz, depois o outro faz, tem uma... mas a gente, quando a gente optou por eu pegar o Bhatanagar, a gente achou interessante até para o Péricles, né? Trabalhar essa outra característica que é muito diferente das duas personagens, né? Fazendo o traço. E aí, daí ele foi no ensaio e a gente ficou brincando, assim, que ele fez o teste para entrar no papel do traço, mas não passou. E aí a gente convidou ele para ser o nosso provocador cênico. Ou seja, ele está presente de uma maneira assim um pouco distante, porque ele conhece como ninguém esse espetáculo, né? E tá vendo a gente, o que a gente está fazendo. Então ele traz as provocações, assim, não é exatamente uma direção, né? Nada disso, mas é um provocador, ele vai trazendo coisas, até coisas que eram que eles pensavam, que eles faziam, só como estímulo, assim, então, na época a gente fazia assim, talvez, E aí tá bem legal, assim. Que legal, gente. E bom também, né, ter dado essa coincidência dele estar em Cuiabá e poder estar nesse processo. Ele vai conseguir assistir a estreia? Eu achei mágico, eu achei uma coisa assim que, tipo... O universo conspirando, né? Porque ele não estava sabendo, assim, que a gente estava exatamente agora, assim, ensaiando, né? E ele tá ficando uma temporada grande aqui em Cuiabá, né? Sim.
Gente, muito bacana. Aham. E conta pra gente quem é a equipe, quem vai estar na sonoplastia, quem tá fazendo a iluminação de vocês, quem é a equipe técnica aí. A gente tem uma equipe reduzida, assim, porque o espetáculo não demanda, assim, tanta gente, né? A gente tem o Renato Medeiros na nossa identidade visual, que está fazendo esse trabalho incrível, assim, que a gente tá amando, tem muito a cara, assim, do espetáculo. E temos o Caio Ribeiro na produção, ele é o proponente, na verdade, do projeto, né? Temos o Ricardo Porto, que vai fazer a sonoplastia pra gente, que vai ter umas vinhetas, uma criação mesmo de uma musiquinha. E Everton na iluminação, que é nosso companheiro, sempre grudadinhos nele. Everton. Já está há muitos anos, né? E, gente, e como são as expectativas aí para quais são as datas, né, de Nepal? Vai ser no Teatro da UFMT. É agora já, dia 20 e 21? 20 e 21. 20 e 21 vão ser apenas esses 2 dias. Tem Sim. possibilidades depois de voltar? De ter A gente nunca sepulta os nossos espetáculos. A gente é um grupo de repertório, né? Mas as datas que temos propícias são essas. E é uma oportunidade única, porque muito raramente a gente tem a oportunidade de ocupar o Teatro Universitário. Ele é muito caro, aquele teatro. E a gente, então, se vocês querem assistir um espetáculo na marca, do jeito que a gente propõe fazer num mesmo... teatro lindo. É lá, é agora, porque provavelmente os outros espaços não serão tão perfeitos quanto o Teatro Universitário, que é um teatrão perfeito, né? Um teatro para balé, um teatro a gente agradece muito a Procev, né, em nome do Fabrício, que abriu esse espaço para a gente e abriu assim de coração mesmo, falando, nossa, vai ser lindo ter o Teatro Fúria aqui. E ele, a Jéssica, né, que agora está... O Thiago, que é o diretor do teatro, então está sendo bem legal assim para a gente esse prestígio mesmo e a possibilidade de ocupar esse espaço que é incrível, mas que não é tão acessível sempre para a comunidade, né? Deveria mudar, né, gente? Precisa, né? Porque, olha... porque assim, cada instituição vai ter lá suas burocracias, necessidades, e a gente compreende tudo isso, não é uma crítica, né, à instituição Gestão, né? em si, mas a gente entende que não é super acessível, né? Então, todo o trabalho que a gente consegue usufruir desses bens que são nossos, né, que são públicos, então a gente agradece demais, né? É isso, Então, galera, lotar, né, o Teatro da UFMT. É isso que a gente deseja, né? Dias Seria uma 20 bênção e pra 21, gente se lotasse esse teatro. Dias 20 e 21, a gente vai disponibilizar os ingressos em breve. Sim. E aqui já adianto a nossa campanha, né? Porque a gente tá realizando esse projeto pelo edital Viver Cultura. Então, a gente tem uma restrição com relação à cobrança de ingressos e a gente acredita muito numa construção educativa mesmo, de educar as pessoas a consumirem a arte e pagarem por ela, né? E valorizarem aquilo que a gente está fazendo. Só a gente sabe quanto tempo a gente leva, quanto a gente trabalha, e por mais que a gente tenha recebido um incentivo, é um incentivo, não é um... A gente não está recebendo um salário por 5 meses para ficar trabalhando e mais o cachê pela apresentação. Então, a gente abriu uma campanha de arrecadação. Assim, os ingressos são gratuitos, mas as pessoas podem fazer uma contribuição voluntária. Então, quando entrarem lá no site para retirar o ingresso, vai estar todas as informações para a gente poder começar a trabalhar isso. Começar não, a gente já começou, né? Mas a gente entende que, às vezes, assim, os grupos querem fazer temporadas e é muito difícil fazer as pessoas quererem pagar para consumir a arte no geral, não é só o teatro, né? Então, eu acho que é legal a gente começar a colocar na cabeça das pessoas, né, o valor que tem, assim. Então, são gratuitos, se você não tem dinheiro, vá, não deixe de ir, mas se você puder colaborar, vai estar contribuindo. E a contribuição é livre, então você não tem um valor máximo nem mínimo, pode dar a quantia que você tiver. A gente optou por falar assim, ó, abre seu coração e sua carteira. Mas
não deixe de ir por conta disso, mas se puder ajudar, vai estar contribuindo vai estar valorizando o nosso trabalho. É uma campanha que a gente está chamando Valorize a Arte. Então, você que contribuir, qual câmera que eu estou falando? Essa? Essa ali, É a do meio? Isso, a do meio, a segunda ali. Você que contribuir vai virar um melhor amigo furioso e vai ganhar brindes e vai poder participar de várias campanhas nossas, enfim, vai ser nosso melhor amigo. Isso aí, gente. Vamos, eu acho isso é muito importante mesmo, porque a gente construir essa campanha até dos próprios colegas, né, de área que querem pedir uma cortesia. Gente, vamos pagar lá o ingresso pro amigo, né? Teve trabalho, todo mundo. Ao menos se você, o coleguinha for cortês, compartilhar as coisas também. Isso é uma espécie de cortesia. Cortesia gera cortesia. É verdade. Né? Muitas vezes a gente tem nossos trabalhos e a gente divulga o trabalho de um monte de gente e as pessoas não divulgam o nosso trabalho também. Eu acho que né, tem que ter um clube dos algoritmos que tá foda, cara. Sim, quebrar essas bolhas aí dos algoritmos e lotar esse teatro. Então podem contar com Cultura Livre, a gente vai divulgar, tá lá presente também, conversar com vocês pós-evento. Casa cheia, Evoé pro Fúria, vai dar tudo certo, a gente vai ver aquilo lá lindo, Nepal. É um espetáculo maravilhoso, tive a oportunidade de assistir a primeira montagem, quero com certeza estar lá agora para assistir essa segunda montagem com a Carol, que eu admiro muito o trabalho também. Carol, obrigada. Que bom, que legal te ver nesse personagem, que é um personagem masculino, eram 2 personagens masculinos, então como que vai ser uma mulher nesse lugar aí também? Ainda continua sendo um homem, né? Digamos que é um pouco andrógeno, assim, mas é o Batanagara, as características são dele, né? Sim. Que legal. Então a gente vai estar lá e parabéns, Péricles, aí pela nova montagem, por estar aqui com a gente também, sendo um super parceiro. Teatro Fúria, sempre que a gente chama, vocês estão aqui e falam com a gente se sente muito honrado mesmo de estar aí. Principalmente o Péricles, que é, assim, para mim, uma das pessoas que me incentivou a fazer arte, a fazer teatro, que tá, né? Então, assim, parabéns, Péricles, eu sinto muito, muito honrada mesmo. E é isso, gente, vamos lotar o teatro da UFMT agora, dia 20 e 21 de julho, às 20 horas. 20 horas. Britânicas, hein? Britânicas, sem atraso, hein, galera? Chegar com antecedência, pra rolar lá aquele bate-papo antes no anfiteatro lá, no foyer. E a gente lotar aquele teatro lá com muita arte. É isso, e até a próxima. Fique aí com a gente que já o Cultura Livre volta. Até mais. Eu vou